aí galera, beleza? Pra honra e glória nossas Cristo, estamos hoje no dia 197 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. E primeiramente sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus, depois a você chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos aqui para honra e glória do Senhor, começamos em 1º de janeiro de 2026. Se Deus quiser, vamos terminar em 31 de dezembro de 2026. O que Salmo capítulo 1, versículo 1 diz: Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então nós estamos aqui meditando, refletindo, comendo, digerindo, apreciando a maravilhosa lei do Senhor todos os dias, para honra e glória do Senhor. Então seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E para você que já está aqui, graças a Deus nós entramos agora no livro de Isaías. E assim, esse livro é maravilhoso. Todos os outros são maravilhosos. Só que aqui tem um toque especial. Porque a partir daqui o Messias ele é mostrado, ele é visto, ele é exposto de uma maneira que até aqui ele não era. Então assim, cada vez ele fica mais claro ainda. E lá do capítulo 46, 48, 50 para frente, nossa, aí é mais claro ainda. Mas aqui nós já temos cada vez mais o vislumbre de quem Cristo é. E do seu trabalho, e do seu cuidado. E vamos começar, para a glória do Senhor. E vamos lá, Isaías capítulo 4. Profeta Isaías, homem de Deus, que inclusive é chamado de profeta messiânico, porque de tanto ele ver Jesus, de tanto ele falar de Jesus, justamente ele acaba levando esse título. E diga-se de passagem, foi um profeta que veio 150 anos antes do exílio da Babilônia. Então ele escreve, fala para antes do exílio, durante o exílio e o pós-exílio. Então tem momentos que as profecias é uma mistura de profecia de algo que vai acontecer em um tempo curto, ou seja, com 150 anos, profecia de algo que vai acontecer relativamente depois, 2000 anos, que é o tempo de Isaías para Jesus, e profecia que vai acontecer ainda daqui a 6.000 anos depois dele, que no caso é o nosso Apocalipse. Então assim, isso é muito interessante, como o Senhor usa Isaías para poder trazer esses momentos. E vamos lá. Isaías capítulo 4. Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e lhe dirão: Nós mesmas providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. E aí por que esse contexto, né? Porque Deus está trazendo juízo sobre a terra. Deus está trazendo a sua mão poderosa e está mostrando os seus atos de justiça sobre a terra. E aqui Deus está continuando o julgamento dele. O reino do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será belo e glorioso. E o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. E aí você vê coisa interessante, né? Enquanto aqui atrás estava falando da justiça de Deus que estava vindo sobre aqueles que não se arrependeram, aqui já está falando sobre o renovo que vem da parte de Deus. Aqueles que são sobreviventes de Israel. Que coisa linda, né? Os que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. E aí você vê que coisa bela, né? Lembra que aqui Davi tinha falado? Davi falou assim: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Eu não só vou pedir, mas eu também vou buscar. Que os meus pés estejam na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E agora aqui, ó, aqueles que forem deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados santos. Todos os inscritos para viver em Jerusalém. Quando o Senhor tiver levado a impureza das mulheres, tiver lavado a impureza das mulheres de Sião, e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo, o sangue derramado em Jerusalém. E aí você vê, vai haver esse espírito da parte de Deus, um espírito de julgamento e um espírito de fogo que vai trazer que vai trazer a limpeza a Jerusalém. Que coisa bela, né? O Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reunirem ali uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. E olha, diga-se de passagem, só abrindo um parêntese,
Isso aqui é um texto, essa parte aqui já está falando diretamente e claramente para aqueles que não se curvarem ao reinado da besta, para aqueles que não se curvarem ao reinado do anticristo, para aqueles que não se curvarem ao reinado mundialmente que vai ter força. Olha, nesse período, nesse tempo, eu vou participar? Não sei. Você vai participar? Não sei. Mas isso vai acontecer. Então, assim como Deus cuidou do povo no deserto, nós também, ovelhas de Cristo, noiva do Cordeiro, também seremos cuidados. Então, assim, ó. E sobre aqueles que se reunirem ali, o Senhor criará sobre todo o monte Sião, e sobre aqueles que se reunirem ali, uma nuvem de dia e um clarão de fogo de noite. A glória tudo cobrirá, e será um abrigo e sombra para o calor do dia, refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ou seja, fique em paz. Deixa a justiça de Deus vir. Que a justiça de Deus venha. Porque quando a justiça de Deus vier, Deus sabe exatamente a quem depositar a justiça dele. Deus conhece cada um, Deus sonda o coração, Deus conhece o coração. Então ele sabe exatamente para quem direcionar o seu justo e santo juízo. Pode ficar em paz, porque ele é bom. E bora seguir. Isaías, capítulo 5. A canção da vinha. E olha que canção interessante, porque essa canção aqui, ela nos ensina, lá na frente, a história de Israel, basicamente. A história do que está acontecendo com Israel. E presta atenção aqui. Inclusive, diga-se de passagem, Jesus, o próprio Messias, ele contou parábolas baseado nessa canção, que por sua vez essa canção é baseada, né, explicando a história de Israel. Presta atenção nessa história. A canção da vinha, Isaías capítulo 5. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha, na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. Construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. E aí você vê que coisa interessante, né? Justamente a parábola que Jesus vai contar é praticamente igual. Literalmente, é Jesus falando, né, que um pai... Nós vamos ler isso. Nós vamos ler essa parábola para honra e glória do Senhor. Mas justamente Deus pede a Deus misericórdia por essa vinha. E vamos seguir. Bora, versículo 3. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia. Tudo que estava na minha mão eu fiz para que essa vinha pudesse ser uma vinha boa. Para que essa vinha pudesse dar bons frutos. Para que essa vinha pudesse dar boas uvas. Não uvas azedas, mas uvas doces, uvas deliciosas, uvas excelentes. O que eu pude fazer, eu fiz pela vinha. Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? E aí você vê, aí voltando para o quadro de Israel, voltando para o cenário de Israel. Deus cuidou de Israel, protegeu Israel, esteve com Israel, lutou por Israel, foi à frente de Israel, esteve no meio de Israel. Deus foi a retaguarda de Israel. E aí simplesmente agora não tem uva. Simplesmente agora só tem uva azeda. Os frutos de Israel são frutos azedos. Os frutos de Israel são frutos ruins. Olha o que aconteceu. Versículo 5. Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteado. Farei dela um terreno baldio. Não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. E aí a gente voltando àquilo que foi escrito através de Moisés, que o Senhor revelou a Moisés. Olha, se o meu povo esquecer da minha aliança, se esquecer de mim, buscar outros caminhos, buscar outros deuses, seguir por diferente de um caminho da minha lei, da minha aliança, vocês serão destruídos, vocês serão derrubados, vai crescer espinho entre vocês, tudo de mal vai chegar até vocês. Por quê? Porque vocês abandonaram a minha aliança. Agora, se vocês fizeram o oposto, a minha bênção vai estar sobre vocês, a minha bênção vai acompanhar vocês, a minha bênção vai perseguir vocês.
e vocês serão totalmente abençoados. E agora, olha o que aconteceu. Essa vinha não deu bons frutos, não deu bons frutos, logo, o Senhor ele vai tirar essa vinha. E vamos seguir. Também ordenarei as nuvens que não derramem chuva sobre ela. E aí você vê. Deus é poderoso. Deus é poderoso para o quê? Para fazer a terra ficar seca. Lembra que, inclusive, no tempo de Eliseu, ali teve uma grande seca? Lembra que lá no tempo de Abraão, Isaac e Jacó, no tempo de Jacó, teve também uma grande seca? Então, pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E aí você vê. Por isso que eu amo tanto a lei do Senhor. Por isso que a lei do Senhor é tão maravilhosa, é tão linda, é tão viva. A própria Bíblia se explica. A própria lei do Senhor se explica. A gente não precisa de algo externo para poder entendermos a lei do Senhor. A própria lei do Senhor nos explica do que é que está sendo tratado. Olha aqui, versículo 7. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Opa! Plantação que Deus amava. Ou seja, aqui o texto ele é muito claro e direto. Deus não está mais amando Israel. Deus não está mais com seu coração sobre Israel. Deus não está mais ali voltado para Israel. Por quê? Porque o povo escolheu seguir outro caminho. Porque o povo escolheu seguir outros deuses. Porque o povo escolheu seguir uma outra realidade. Distante do que Deus falou. Distante do que Deus ensinou. Ele esperava justiça. Aí você vê, Deus estava esperando justiça. Que viesse justiça da parte de Deus. Deus estava esperando que viesse justiça sobre Israel. Que o povo de Israel fosse um povo justo. Mas houve derramamento de sangue. E aí você vê, olha, Deus esperava a justiça de Israel, Deus ensinou a justiça de Israel, Deus cobrou a justiça de Israel, mas teve o quê? Derramamento de sangue. Deus esperava a retidão, mas ouviu gritos de aflição. E aí você vê, Deus esperava o que era bom, o que era positivo, o que Deus ensinou. O que é que aconteceu? Justamente o oposto. Foi o povo que escolheu seguir outros deuses. Foi o povo que escolheu seguir outros caminhos. Ais e julgamentos. Misericórdia. Ai de você, e agora começa. Ai de vocês que adquirirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver lugar para ninguém e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Olha, Deus ele deixa claro que todos venham a ter, que todos tenham a capacidade, que todos tenham sua propriedade. Não queira explorar o outro. Queira viver em paz e deixe o outro viver em paz. O Senhor dos Exércitos me disse, sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas e grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho. Um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Misericórdia. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atendem para a obra que as suas mãos realizaram. E aí você vê, um povo que está alegre, um povo que está festejando, um povo que se enche de vinho, um povo que se enche de festa, um povo que se enche de prazeres, mas não se volta para Deus, não se volta para o Senhor, não busca o Senhor, não busca a Deus, não se rende a Deus, não busca quem Deus é. Um povo que não admira as obras do Senhor, um povo que não admira a lei do Senhor, um povo que não se rende a Deus, misericórdia. Versículo 13. Portanto, o meu povo, e aí você vê, olha como Deus se reporta à nação de Israel. Portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento. Opa, por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome. E aí você vê, olha, se a elite conhecesse os caminhos do Senhor, buscasse o Senhor, se rendesse ao Senhor, buscasse conhecer quem Deus é, a elite não teria morrido de fome. Mas o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome. Olha, diga-se de passagem, esse texto foi escrito
há 150 anos antes do exílio. Nesse tempo sequer falava em exílio. Nesse tempo sequer tinha o risco de exílio. Nesse tempo sequer havia a possibilidade de exílio. Pelo contrário, nesse tempo Israel estava muito rica, estava muito próspera, estava muito excelente. Nesse tempo ainda tinha milhões e milhões e milhões de tesouros do rei Salomão. Nesse tempo ainda Israel estava extremamente bem. Ó, a elite morrerá de fome. E as multidões de sede. Misericórdia. Vai faltar comida, vai faltar água. E o povo vai ser levado para o exílio. Por isso o Sheol aumentará o seu apetite e escancará a sua boca. Para dentro dela descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza. Misericórdia. E o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido e a humanidade se curvará. E os arrogantes terão que abaixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça, glória a Deus. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. E aí você vê, lembra que Deus falou? Olha, aos que são santos, eu me revelo como santo. Mas aos que são maus e impiedosos, eu me revelo como justiça. Neste tempo aqui, onde Deus está trazendo o julgamento, onde Deus está peneirando a terra, onde Deus está peneirando o seu povo, ainda aqui, Deus ainda tinha misericórdia de alguns. Alguns que o buscavam, alguns que se dedicavam a ele, alguns que se entregavam a ele. Mas ó, Deus se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali, como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Tudo vai ser destruído, vai acabar. Jerusalém, Israel, acabou, vai ser destruída. Por quê? Porque o povo se esqueceu de Deus. Porque o povo se esqueceu do Senhor. Ai dos que se prendem à iniquidade, com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça. Ai, é Deus que fala ai. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Senhor, do Santo de Israel, para que o conheçamos. Aí você vê, coisa interessante. Olha, eles estão dizendo isso aqui, que Deus se apresse na realização da sua obra, não é no sentido assim, eu quero ver a Deus, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ver sua obra, eu quero ver sua maravilha, eu quero ver sua mão, eu quero ver o seu poder. Não! É o contrário. É para que ele possa aproveitar mais. É para que ele possa desfrutar mais. É para que ele possa se enredar mais ainda no seu pecado. É para que ele possa se enredar mais ainda na sua falha, no seu erro. Olha o contexto. O contexto está dizendo daqueles que se amarram com cordas de engano, se prendem à iniquidade. Aqueles que são maus, aqueles que têm uma vida distante do Senhor, aqueles que buscam viver uma vida conforme a vontade da carne. Por isso que Deus está falando, olha, ai desses. Ai desses. Versículo 20. Ai dos que se chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que, distorcem a verdade. Ai daqueles que vivem na mentira. Ai daqueles que falam que o certo é errado e que o errado é certo. Ai desses. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos orgulhosos. Ai dos que são nariz em pé. Ai dos que têm soberba. Ai de vocês. Ai. Versículo 22. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo. E aí você vê, assim como a palha é consumida pelo fogo. Olha. E o restolho é devorado pelas chamas. Aí, assim também as suas raízes apodrecerão. Misericórdia. E as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. E aí você vê. Lembra o contraste de Salmo capítulo 1, versículo 1? Feliz o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É semelhante a uma árvore plantada junto aos ribeiros, junto ao rio, que no tempo certo dá fruto e as suas folhas não murcham. Tudo que faz prospera.
E olha o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui é o total oposto. As raízes vão apodrecer. Vai tudo virar pó. Vai tudo ser destruído. Vai tudo ser acabado. Vai ser como palha que é consumida pelo fogo. Por quê? Porque o povo esqueceu de Deus. Porque o povo se esqueceu do Senhor. Porque o povo seguiu outro caminho. Versículo 25. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo. E aí você vê, olha, por causa de todos esses pecados, por causa de todas essas falhas, por causa de todos esses momentos que Israel esqueceu e largou a Deus, abandonou o Senhor, quebrou a aliança, a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. E ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram e os seus cadáveres estavam como lixo nas ruas. Misericórdia. Agora, ó, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Quando Deus fere, quando Deus abate, ninguém consegue curar, ninguém consegue levantar. Quando Deus feriu povos e nações, esses povos e nações sumiram, não mais existiram. Mas aqui, esse ferir da parte de Deus aqui nesse contexto, é justamente a correção. É justamente trazendo, botando no caminho certo. Não é para destruir, não é a destruição total, mas é o corrigir, é o cuidar, é o aperfeiçoar. Lembra que nós lemos para a honra e glória do Senhor? Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Então, assim, aqui Deus estava corrigindo Israel para que Israel não viesse ao próprio Israel se destruir. Deus estava corrigindo para que antes de Israel viesse a se perder totalmente, Israel voltasse a buscar a Deus. Israel voltasse a buscar o Senhor. Israel voltasse a ter vida em Deus. Apesar de tudo isso, a ira dele não se desviou. A sua mão continua erguida. Só que, ó, continua erguida, corrigindo, cuidando, apontando, mostrando, direcionando. Ele levanta uma bandeira, convocando a nação distante, e assobia para um povo dos confins da terra. E aí você vê, olha, é Deus que está chamando um povo. É Deus que está levantando a bandeira. É Deus que está... essa ação, esse movimento para uma nação distante vem da parte de Deus. É Deus quem está trabalhando. Aí vem eles rapidamente. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça, misericórdia. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Nenhum desamarra a correia das sandálias. As flechas deles estão afiadas. Preparados estão todos os seus arcos. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra. As rodas de seus carros são como um furacão. O rugido deles é como de leão. Rugem como leões ferozes. Misericórdia. Rosnam enquanto se apoderam da presa e a arrastam, sem que ninguém possa livrá-la. Naquele dia rugirão sobre Judá, como o rugir do mar. E se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição. Até a luz do dia será obscurecida pelas nuvens. Aí você vê, olha, é Deus que está levantando a nação. É Deus que está levantando esses guerreiros. É Deus que está levantando, ó, esses povos distantes que já vão chegar em Israel firmes para o combate, firmes para a guerra, firmes para o embate e firmes para vencer Israel. Por quê? Porque Israel abandonou o Senhor. Porque Israel abandonou o Todo-Poderoso. Porque Israel deliberadamente quebrou a aliança. Isaías, capítulo 6. O chamado de Isaías. E aí você vê, até aqui o capítulo 5 é literalmente Deus ele mostrando o que era de Israel, o que está acontecendo em Israel e dando, né, um prelúdio, né, mostrando uma profecia do que vai acontecer quando Deus trouxer justiça. E agora nós começamos a entender quem é Isaías, esse profeta, homem de Deus. E vamos começar. O chamado de Isaías, Isaías capítulo 6. No nono ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. E aí você vê, olha, para alguém ver o Senhor, misericórdia. Que coisa majestosa, né? Mas ó, presta atenção. No nono ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, assentado no trono alto e exaltado. E a aba de sua veste enchia o templo. E aí você vê que coisa linda, né? Lembra que Isaías ele era sacerdote, ele era profeta. E ele era o profeta de Judá, ou seja, ele ficava perto do templo de Deus.
Ele era profeta ali da tribo de Judá, do grupo de Judá, onde o templo estava. E o templo estava onde ficava Judá, onde é Judá. E aí que tá. Ele viu a Deus e o manto do templo de Deus, da veste de Deus, enchia o templo. Então ele via o templo sendo enchido pela glória de Deus. Olha que imagem linda. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Que coisa linda. Enquanto cada um voava, cada um clamava, proclamava: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Imagina, Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Que coisa linda. Imagina. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. E aí você vê. Ao som das vozes, ó, tremeu o chão. E o templo ficou cheio de fumaça. Imagina o som das vozes. Olha o poder desses anjos. Olha o poder dessa visão que ele estava tendo aí. Então gritei: ai de mim! E aí você vê por que ele gritou ai de mim. Olha, aí ele fala: então gritei ai de mim. E aí por que ele gritou ai de mim? Ele já vai responder aqui. Estou perdido. E aí você vê que coisa interessante, né? Lembra de Sansão? Sansão e seu pai, sua mãe? Eles quando viram a Deus, eles falaram o quê? Ai de mim. Quando eles descobriram que o anjo subiu ali no fogo, quando foi apresentado ali o sacrifício. Por quê? Porque eles viram a Deus. E havia esse entendimento que a partir do momento que eu ver a Deus, eu vou morrer. A partir do momento que eu ver a Deus, já era, eu já não vou ter mais vida. Por quê? Porque Deus é santo, eu não sou. A santidade dele vai acabar comigo. A santidade dele vai acabar com quem eu sou. Mas ó o que ele... Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. E aí você vê, eu sou um homem de lábios impuros. E além de mim, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E aí você vê coisa interessante. Você vê que estrutura interessante. Ai de mim, porque eu sou mau. Ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu não tenho o que é bom em mim. Ai de mim, porque os meus lábios, ó. Ai de mim, porque os meus lábios são impuros. Que coisa bela. Ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua falha, ele reconhece a sua dificuldade. Ele reconhece a sua necessidade. E além disso, eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, assim, ó, há erro em mim, há falha em mim, há dificuldade em mim. E eu vi a Deus. E eu também, eu vivo no meio de um povo que também é mau. Eu vivo também no meio de um povo que é impuro. E eu vi a Deus. Misericórdia. Ai de mim. Misericórdia de mim. Versículo 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E aí você vê coisa interessante. Isso aqui, inclusive, a gente não tem muito tempo para poder debruçarmos sobre esse texto aqui, mas eu só preciso pontuar essa questão. Quando você reconhece sua falha, quando você reconhece sua dificuldade, quando você reconhece o seu problema ou suas dificuldades, o próprio Deus se alegra e ele vem ao seu socorro. Então abra a boca, fale dos seus problemas, fale das suas falhas, fale das suas frustrações, fale dos seus erros, porque Deus ele se alegra quando você reconhece suas falhas. E esse é o primeiro caminho para você ser aperfeiçoado nele. Então, ó, não tenha vergonha, fale com Deus. Deus, eu tenho esse problema. Deus, eu tenho essa falha. Eu tenho essa dificuldade. Senhor, se depender de mim, já era. Seja aberto com o Senhor, porque esse é o início da sua cura. Esse é o início do seu aperfeiçoamento. Esse é o início, ó, de Deus mandar um anjo com um tenaz e pegar brasas vivas do altar dele para poder tocar na sua vida. Aqui foi o início da cura de Isaías. Isaías até então tinha lábios impuros e vivia no meio de um povo de lábios impuros. Agora, ó, com ela, no caso com a brasa viva e com a tenaz que ele estava pegando, tenaz é tipo tipo uma pinça
com ela, tocou a minha boca e me disse, no caso com a brasa viva, tocou a minha boca e me disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Glória a Deus, aleluia. Lembra que o salmista Davi ele disse, olha, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Feliz é aquele que foi perdoado por Deus. Feliz é aquele cujos seus pecados foram apagados, lançados no mar do esquecimento. E agora justamente Isaías está aqui, tendo os seus pecados perdoados. Mas por quê? E aí a gente vê o mesmo padrão. Assim como Davi, ele confessou seus pecados, e como está escrito, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, Isaías também fez a mesma coisa. Isaías confessou sua falha, Isaías confessou sua dificuldade, Isaías confessou seu problema, e Deus veio ao encontro dele, e removeu a culpa dele, removeu seus pecados, e agora seus pecados estão perdoados. Que coisa linda! Isso aqui é um ensino para nós, isso aqui é sabedoria para nós. Olha, abra sua boca, se confesse perante o Senhor. Deus, minha falha é essa, meu problema é esse, meu erro é esse, minha dificuldade é essa, me ajuda, eu preciso de ti. Verdadeiramente abra sua boca e fale e converse com o Senhor, porque Ele te conhece e Ele vai curar você. Versículo 8. Então ouvi a voz do Senhor. E aí você vê, antes ele tinha visto a Deus, ele tinha visto os serafins, os querubins ali, tinha visto os anjos ali, mas então ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Por isso que Jesus, lá na frente, João, lá na frente, Jesus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ou seja, a pergunta foi dada aqui, a pergunta foi feita aqui. Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, quem é que foi enviado? Foi Jesus. E por que Jesus foi enviado? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você está entendendo? Você está entendendo exatamente como tudo se encaixa perfeitamente? Porque essa é a lei do Senhor. Essa é a lei do Altíssimo. Foi o Senhor que estruturou todo esse tempo, todo esse momento, toda essa profecia e todo esse contexto para que justamente viesse a ser executado totalmente em Cristo. E olha a pergunta que vem da parte de Deus. Olha a pergunta que vem da parte do Criador do céu, da terra e tudo que há. Quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, vamos continuar. E eu respondi. E aí você vê, peraí, meu Deus do céu. Alguém que tinha lábios impuros, que habitava no meio de um povo de impuros lábios. Alguém que era cheio de problemas, de erro, de falha. Que vivia no meio de um povo que também era assim, mas que foi purificado por Deus. E agora, esse alguém está respondendo a Deus misericórdia. E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Você consegue entender? Isaías aqui, ele até então ele era um profeta. Estava vendo a glória de Deus. Mas Isaías aqui, ele estava sendo usado por Deus para justamente fazer uma profecia exatamente do que Cristo falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui quem falou foi justamente o Messias, foi justamente o rei da glória, foi justamente o meu rei, foi justamente o seu rei. Foi exatamente o que Cristo falou. Eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, ele pediu para ser enviado. Jesus, ele foi a resposta. Jesus é a nossa resposta. Jesus é o nosso presente. Versículo 9. Ele disse, vá e diga a esse povo. Presta atenção no que vai ser dito. Presta atenção no que vai ser dito a esse povo. Presta atenção nisso. Estejam sempre ouvindo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo, mas jamais percebam. Lembra que Jesus falou? Perguntaram para ele, vem cá, por que você fala em parábolas? Aí Jesus falou, para que vocês vendo não vejam, e para que vocês ouvindo não ouçam. Mas para que o evangelho chegue àqueles que são os pequeninos do meu Pai. Ou seja, já tem um endereço certo, que o Pai já escreveu antes da fundação do mundo. Já tem um endereço certo que o nome já está escrito lá antes da fundação do mundo. Versículo 10. Torne insensível o coração deste povo. Olha, ainda que eles tenham conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento das coisas do Senhor, conhecimento das leis do Senhor. O coração deles vai estar insensível. O coração deles não vai ter o quê? Não vai ter fé. Para que eles não tenham fé em Deus e venham se salvar. Por quê? Porque eles já estão condenados. Olha,
torne insensível o coração desse povo. Torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos. Que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E aí você vê aqui justamente um ponto que é primordial no caráter de Deus. Deus escolhe. Deus escolhe. Deus faz escolha. Lembra lá em Jacó e Esaú? Deus deixou claro. Deus falou, foi o Senhor que falou. Eu escolhi, pois, Jacó e odiei a Esaú. E acabou. Quem sou eu, quem é você para dizer algo a respeito disso? Ah, não, é porque Deus ele escolheu Jacó, não escolheu Esaú. E daí? Aí o apóstolo Paulo, inclusive, ele usado por Deus, ele deixa claro, quem és tu, pois, ao barro, para dizer ao seu Criador o que o barro vai ser? Se Deus quiser usar um barro para fim nobre, vai ser usado para fim nobre. Mas se Deus quiser usar um barro para um fim não nobre, assim também vai ser. E acabou, quem sou eu, quem é você para dizer? Só que aí que tá. Justamente dentro desse ponto é que a gente consegue entender e ter uma confirmação de quem nós somos, da nossa real identidade. Se você ouve o Evangelho, se você ouve a lei do Senhor, se você ouve e você crê no Senhor, crê no Criador do céu, da terra e tudo que há, olha, isso é um sinal de que você é filho dele. Isso é um sinal que você é filha dele. Isso é um sinal que seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Isso é um sinal que Deus escolheu habitar no seu coração. Isso é um sinal que Deus, bate a sua porta. E sabe qual é o som quando Deus bate na porta? Então, abre a porta. Abre a porta que você vai ter ele morando no seu coração. Abre a porta que você, a partir desse momento, a sua vida vai mudar. Creia, o Senhor está te buscando. Se você ouve as palavras, se você ouve a lei e você crê, isso vem da parte de Deus. Isso é para a glória de Deus. Vamos continuar por causa do horário. Versículo 11. Então perguntei, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes. Até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados. Olha, e aí você vê que coisa interessante. É Deus dando uma linha de tempo. Isaías, você está a 150 anos do exílio. Daqui a 150 anos o exílio vai acontecer. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu pontuar uma coisa para você. O exílio tem que acontecer. Para depois do exílio, ainda vai passar um grande tempo, para que aí sim esse Messias venha. O Senhor venha. O poderoso venha. Olha, Deus ele é organizado. Deus ele faz tudo certo. O planejamento do Senhor é perfeito. Então aqui Deus já estava falando, olha, vai vir o exílio. As casas vão ser destruídas, vai ficar tudo arruinado, vai ficar tudo acabado. Até o momento da restauração. Até o momento da cura. Até o momento que eu vou entrar em ação e trabalhar no coração de vocês. Lembra aquilo que Deus falou? Eu vou arrancar o coração de pedra de vocês e dar um coração de carne. E vamos seguir. Versículo 12. Até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. E foi exatamente o que aconteceu. Nós lemos isso aqui para a honra e glória do Senhor. O que aconteceu? O exílio chegou, todos foram levados para a Babilônia, muitos fugiram também, e a terra ficou totalmente desolada. Por quê? Porque foi justamente o Shabat do Senhor. O Shabat da terra. Lembra que Deus falou, olha, a cada 7 anos a terra vai ter que descansar? Até, no caso, a cada 6 anos vocês vão trabalhar normalmente, mas no 7º ano vocês não vão plantar nada, vocês não vão colher nada. Por quê? Porque é o descanso da terra. É o descanso que eu estabeleci para a terra. O que estava acontecendo em Israel? O pessoal estava seguindo normal, esqueceu o 4º mandamento. 4º mandamento que nada, não serve para nada não. E assim estavam seguindo. Estavam plantando todos os anos, colhendo todos os anos. Vivendo como se o ano do jubileu, o ano do descanso, o ano do perdoar as dívidas, vivendo como se o ano do descanso ele não existisse. Deus falou, vocês vão viver assim, tudo bem, pronto, vocês vão para o exílio. E vão passar, sabe quanto tempo? Vão passar 80 anos, 80 anos nesse descanso. A Terra vai precisar de 80 anos, justamente representando o tempo que vocês não guardaram. O tempo que vocês não deixaram de cumprir o 4º mandamento. O tempo que eu estabeleci de vocês guardarem a terra, vocês não cumpriram? Tudo bem, vai ser cumprido.
Versículo 13. E ainda que 1/10 fique no país, ou seja, ainda que 10% fique no país, esses também serão destruídos. Mas, assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Aleluia. Olha, ao cheiro das águas, brota, ainda que a árvore seja derrubada, ainda que a árvore seja totalmente tirada, se ali ainda tem uma raiz, se ali ainda tem um pedacinho de raiz, ao cheiro das águas, sabe o que acontece? Ó, o tronco, ele brota, a árvore volta a ter vida, a árvore volta a viver. E olha, a água é Deus. E foi Deus que implantou Israel. Foi Deus que implantou. Lá em Abraão, Isaac e Jacó, desde lá Deus falou, vocês vão viver aqui, vocês vão morar aqui, essa terra é de vocês, e eu planto vocês aqui, e acabou. Então, assim, literalmente, a semente é maravilhosa. É tão maravilhosa que fez uma raiz extremamente forte. Extremamente forte ao ponto de, mesmo quando essa árvore for arrancada, a semente ainda continua lá. Por isso que eu digo para você, para honra e glória do Senhor, olha, aquilo que foi plantado na sua vida, aquilo que você ouviu da lei do Senhor, aquilo que você ouve da lei do Senhor, isso você está plantando a lei do Senhor no seu coração, isso você está plantando a presença de Deus no seu coração. Tem dias que vai ser com muito mais facilidade que você vai buscar o Senhor. Vai ser com muito mais facilidade que você vai sentir saudade dele. Vai ser com muito mais facilidade que você vai meditar, vai refletir na lei dele. É normal. Mas também tem dias que você vai ter certa dificuldade. Você vai ter cansaço, você vai ter outros compromissos. Mas sabe o que acontece? A boa semente foi plantada. E essa semente produziu raiz. Uma raiz que foi feita por Deus. Então, ó, o máximo que você puder, ouça a lei do Senhor, medite na lei do Senhor, ore ao Senhor, jejue na presença de Deus, para que verdadeiramente cada vez mais sua alma seja cheia da presença dele e que cada vez mais ele possa habitar na sua alma para honra e glória dele. E para honra e glória do Senhor, eu agradeço a Deus em nome de Jesus, sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus, agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. Esse foi o nosso dia 197. Se inscreve aqui para amanhã, dia 198, em nome de Jesus, estarmos juntos para honra e glória do Senhor, e é isso. Escreve aqui, ó. Escreve aqui raiz. Eu nem sei onde é que tá essa palavra, mas cadê? Vamos descobrir aqui. Cadê? Não sei onde é que tá. A gente leu aqui, mas vamos escrever aqui. Escreve aqui raiz aqui embaixo, para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui raiz, para eu saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para as pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, é isso. Se Deus quiser, até amanhã, dia 198, em nome de Cristo Jesus, amém.